Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje iremos desenvolver a aula número 20 do 8º ano. E o tema, o assunto da nossa aula será Independências da América Espanhola. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: relacionar o iluminismo e as invasões napoleônicas com o processo de independência na América Espanhola, detalhar a composição da sociedade da América Espanhola, população e etnias, com ênfase nos crioulos e os chapetones, descrever como as invasões foram recebidas na Espanha e nas colônias espanholas, as juntas governativas, definir os principais libertadores e suas ações no processo de independência das colônias espanholas da América e explicar o motivo da fragmentação da América Espanhola, diferente da América Portuguesa, no caso Brasil. Antes de mais nada, lembrete de todas as aulas. Peguem os materiais para a aula de hoje: lápis, caneta e borracha, caderno para fazer as anotações das principais informações, daquelas dúvidas que porventura venham a surgir. E também tenho em mãos o livro didático, porque é seu parceiro de estudo e é nele que você vai encontrar as informações discutidas nesta aula. Agora, com todo esse material em mãos, vamos iniciar. As independências da América Espanhola têm total ligação com a era napoleônica. Vamos entender? Ainda bem que o Zezinho sempre lembra a gente. Então, vamos entender por que a era napoleônica tem relação com as independências da América Espanhola. Primeiramente, temos aqui uma citação de Fernández. As ideias liberais que estavam em circulação na América Espanhola no início que antecedeu as guerras pela independência eram de maneira geral relacionadas à liberdade política em reação à opressão que o governo da metrópole impunha às colônias e à liberdade econômica. Os habitantes das colônias hispano-americanas desejavam liberdade para restabelecer as relações comerciais com qualquer parte do mundo. Neste item aqui, quando fala assim, liberdade política, essa questão de autonomia para determinar as ações a serem tomadas, e liberdade econômica, com essa possibilidade de comercializar com qualquer país de qualquer parte do mundo, nós estamos identificando, junto ao Zezinho ali, ideais iluministas, principalmente aqui na questão de liberdade. Aí entra a questão dos pensadores iluministas, do liberalismo, ali do Adam Smith. Lembrem-se das nossas aulas de iluminismo. Ele dizia que o país não deveria, o Estado, o rei, não deveria interferir na economia, que ela ia funcionar sozinha, uma mão invisível fazia funcionar a economia. Agora, continuando, sobre a América Espanhola. Qual era a população e as etnias que faziam parte? Em 1810, a América Espanhola, ou seja, países, colônias da Espanha, elas ocupavam a maior parte do continente americano. E ainda elas estavam organizadas em vice-reinos. Vice-reinos porque deviam obrigação, satisfação à Espanha. A população desta América Espanhola era composta por 18 milhões de pessoas, formada principalmente indígenas, a maior parte da população era de indígenas, depois os mestiços, brancos e, por último, negros. Negros que vinham principalmente para tornar-se mão de obra escrava nos trabalhos que ali necessitavam. Sobre os brancos, a maioria dos brancos era da elite crioula ou criolla.
eram descendentes de espanhóis que haviam nascido na América. É aquela coisa do cavalo crioulo, aquele cavalo dali, daquele território, por exemplo, que a gente ouve falar ultimamente. Eles eram impedidos de ascender socialmente, ou seja, de tornar-se líderes com cargos superiores. Ainda tinham entre os brancos os chapetones, que eram colonos que haviam nascido na Espanha, mas vieram para as colônias espanholas aqui na América Espanhola. E os principais cargos de governo, seja no exército, na igreja, eles eram reservados a esse grupo de brancos, de pessoas que eram espanhóis nascidos na Espanha, mas que estavam aqui enquanto colonos, tá? Só que nós temos um período em que o Império Espanhol ele vai entrar em crise e vai ter o objetivo de sair dessa crise econômica retirando mais riquezas da América Espanhola. O que ele vai impor? São 3 itens importantes. Primeiro, vai impor o monopólio sobre os produtos, o comércio de alguns produtos, entre eles o fumo, as bebidas alcoólicas, a pólvora e o sal. Ele vai reassumir, então, o Império Espanhol vai reassumir a administração dos impostos, porque antes os próprios vice-reinos organizavam isso. Consequentemente, ao assumir essa administração, vai agir com mais rigor, não vai deixar passar nada. Extinguiu também o sistema de portos únicos e autorizou 20 outros portos da América a fazerem um comércio com a Espanha. Esse comércio livre e protegido, por isso, entre aspas, favorecia quem? A Espanha. Porque livre, que liberdade era essa que eles só podiam meio que comercializar com a Espanha. Protegido, com certeza, por esse poder espanhol. Aumentava então a circulação de mercadorias e a arrecadação de impostos por parte do Império Espanhol. Era uma forma de sair dessa crise que estava assolando o Império. Os monopólios, esse domínio sobre o comércio e também a opressão fiscal por meio do aumento dos impostos gerou uma grande insatisfação entre os habitantes aqui da América. E os principais que estavam afetados eram os crioulos, porque eles tinham a pretensão de criar um livre comércio com todas as nações do mundo. E com esse comércio livre e protegido não era possível. Os mais pobres, as reformas dos reis espanhóis, na verdade, não melhoraram a vida deles em nada, não interferiu, não aprimorou nada, só piorou. Em 1808, o que acontece? Napoleão, ainda com toda essa crise que estava assolando a Espanha, Napoleão ainda invade a Espanha, prende o rei e coloca o seu irmão no poder, o José Bonaparte. Na Espanha, em Madrid, os espanhóis começaram a pegar em armas para expulsar, resistindo às tropas napoleônicas e com o propósito de expulsar todo esse exército que estava ali, inclusive José Bonaparte, do poder. E no continente americano, na América Espanhola, os crioulos criaram as juntas governativas, que tinham por objetivo lutar pela independência. Vamos entender o que eram essas juntas. Elas tratavam-se de governos locais, autônomos, formados a partir de cabildos. O que eram os cabildos? Eram câmaras municipais amplamente dominadas pelos pelos crioulos, que são aqueles nascidos na América, descendentes de espanhóis nascidos na América. Muito bem,
Sobre as guerras de independência, favorecidas por essas juntas que falamos agora, elas são divididas em duas fases, de 1810 a 1814, onde os habitantes das colônias, liderados pelos crioulos, em cidades como Caracas, Buenos Aires, Bogotá e Santiago, formam exércitos e conquistam vitórias contra os realistas, que são aqueles que defendem o rei. Na Espanha, os espanhóis lutavam para expulsar os franceses. Já de 1814 a 1825, há a queda de Napoleão e o retorno do Fernando VII no poder, no trono francês, aliás, no trono espanhol. O rei restabelece o absolutismo e envia para a América uma expedição com cerca de 10.000 homens para combater os movimentos pela independência, o que não foi tão efetivo como iremos verificar no decorrer desta aula. Sobre os libertadores. Nas independências, no processo de independência da América Espanhola, observa-se a presença de libertadores. São pessoas que ajudam nesse processo de luta emancipatória, ou seja, luta pela independência. Dois crioulos, nós temos o José de San Martín, ou José de San Martín, e Simão Bolívar. São os principais libertadores que vão agir na independência de alguns países da América Espanhola. Eles representavam, na verdade, os interesses de uma classe dominante, a dos crioulos, e tinham por objetivo tornar-se independente politicamente, ou seja, tornando-se um país com suas regras, sua forma de seguir, e economicamente, tendo essa liberdade de comercializar com qualquer outro país, melhorando assim todas as atividades, sejam elas comerciais ou políticas. Por isso, até o Zezinho me lembrou ali, não dá para encarar esses libertadores como heróis. Eles não ajudam no processo de independência como pessoas boazinhas, porque eu quero ver o meu país livre. Elas estão agindo conforme os interesses da sua classe, dos crioulos. Sobre o José de San Martín, ou José de San Martín, vamos falar assim, ele colaborou na independência de quem? Do Peru, Chile e da Argentina, que era chamada de Províncias Unidas do Rio da Prata. O que ele defendia? Qual era o modelo político que ele defendia? Ele defendia a monarquia, porque ele acreditava ser a monarquia um regime político mais estável, porque o poder passava de pai para filho, então havia uma continuidade. Mas ainda deveria ser constitucionalista a partir de um conjunto de leis criadas pelo povo e para o povo. Então, não é aquela coisa de eu liderar um país conforme os meus preceitos. Já o Simão Bolívar, ele ajuda principalmente na independência da Colômbia e da Venezuela, e ele defendia a república, que é um regime político onde as pessoas, o povo, têm o poder de eleger o seu representante. E ainda ele defendia que a América deveria se unir no mesmo idioma e características culturais. Ele defendia o pan-americanismo. E o país que ele baseava suas ideias, suas principais ideias políticas, eram os Estados Unidos. Exemplos de independências da América Espanhola. Nós temos Peru, onde participaram indígenas, mestiços e uns poucos crioulos. Os objetivos eram acabar com o trabalho forçado, a mita e a encomienda, que a gente já vai entender um pouquinho sobre ela, os impostos abusivos e também a discriminação racial. A mita, o que era a mita? Ela consistia no trabalho forçado dos indígenas nas minas, principalmente na extração do ouro e da prata, com pagamento mínimo e insuficiente para que eles pudessem sobreviver. Já a encomienda, a coroa autorizava
o colonizador a dispor dos nativos para trabalhar nas minas ou na agricultura, desde que eles fossem cristianizados. Os indígenas, eles eram agrupados em grandes aldeamentos sob controle dos colonizadores. Nós vamos perceber aqui no Rio Grande do Sul a presença desses aldeamentos, as missões, tá? Tem como principal líder Tupac Amaru, que era um mestiço descendente de família Inca. E o movimento foi derrotado, aliás, e o Tupac Amaru ele foi degolado em todo esse processo. No México, quem participou do movimento de independência? Principalmente camponeses. Além de conquistar a independência, eles queriam a divisão das terras mexicanas entre os pobres. Era um movimento bastante social. Os principais líderes foram dois padres, Miguel Hidalgo e depois José Maria Morelos. O movimento foi derrotado e o padre Hidalgo ele foi fuzilado. Quem vai dar sequência a Morelos nesse processo de busca pela independência. Mas no final esses ideais assim mais sociais não foram atingidos. Cuba e Porto Rico foram as últimas duas grandes colônias da América Espanhola a conquistar a independência. Cuba era uma região almejada por conta da produção da cana-de-açúcar, do café e do tabaco. De 1868 a 1878, houve a Guerra dos 10 Anos, que foi uma primeira tentativa de Cuba conquistar sua independência. Já em 1895, aparece um líder, José Martí, que ele vai buscar, assim, por meio de lutas de caráter popular, a participação de camponeses e pessoas da cidade para lutar pela independência cubana. Em 1898, com a ajuda dos Estados Unidos, os espanhóis são derrotados de fato e assinam a Declaração de Independência de Cuba, e cedendo ainda aos estadunidenses como indenização de guerra os territórios de Filipinas e também território de Porto Rico. O Uruguai, 1811, a banda oriental do vice-reino do Rio da Prata, ela foi invadida por lusos brasileiros. Entendo que o Uruguai, por um tempo, torna-se parte do território brasileiro. Primeiramente, José Gervásio Artigas, ele une-se à Junta Revolucionária de Buenos Aires e sitiou Montevidéu, expulsando esses invasores, os luso-brasileiros. Porém, em 1815, as tropas de Artigas expulsam os espanhóis da cidade, onde o líder revolucionário instalou um governo independente. Já em 1821, 6 anos depois, a Banda Oriental foi anexada ao Brasil, Banda Oriental, que hoje chama-se Uruguai. Ela foi anexada ao Brasil e recebe o nome de Província Cisplatina. Somente no ano de 1828, sua independência é de fato registrada, reconhecida, após negociações, tanto com o Brasil quanto com a Argentina, porque ali pegava territórios e ambos tinham interesse na região. Mas assim, percebam que a América Espanhola, ela se fragmenta em vários países. Mas a América Portuguesa, que é o Brasil, ela vai ficar única, um único país. E qual é a explicação para que isso acontecesse? Qual a explicação para que no processo de independência o Brasil ficou toda essa extensão, com tamanho assim continental, e os demais países que eram de colonização espanhola, eles foram todos divididos? A explicação para, assim, alguns historiadores é que na América Espanhola não havia uma autoridade que tinha esse poder de unificar todas as colônias em um só país.
Mas no caso da América Portuguesa, o Brasil, existia a figura principalmente de Dom Pedro I, que colabora para esse processo de unificação, tornando o Brasil um país de tamanho continental. Porque quando a família real ela é obrigada por questões ali de revolta do Porto, lá em Portugal, ela é obrigada a retornar a Portugal, o Dom Pedro I, ele assume como príncipe regente e tem essa certa autonomia. É aí, num processo de força, que mais tarde, em 7 de setembro de 1822, que é declarada a independência do Brasil, mas continuando com todo esse território enorme, coisa que não aconteceu na América Espanhola. Espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula, nós entenderemos especificamente a Revolução do Haiti. Revolução essa que tornou o Haiti um país independente. Agora vamos para a atividade desta aula. Espero que tenham compreendido, feito as anotações. E se surgiu alguma dúvida, retorna no vídeo, retorna nos slides, vai para os livros, outros sites e busca essa resposta. Você não conversa com seu professor, tá? Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!